Entidades da sociedade civil impetraram junto ao Supremo Tribunal Federal habeas corpus coletivo contra o uso indiscriminado da Lei de Segurança Nacional. Essa lei foi criada no período da ditadura militar e está associada à perseguição política. Conecta os Direitos Humanos, artigo 19 Brasil, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Gabinete de Assessoria Jurídica de Organizações Populares e o Instituto Vladimir Herzog entraram como amicus curiae. Esse habeas corpus está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. A ação aborda o uso indiscriminado dessa lei para fins políticos. Pessoas que criticam o presidente da República vêm sendo surpreendidas com a deflagração de investigação criminal. As organizações alegam a existência da criminalização da manifestação política com graves consequências. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto com a Verônica Freitas, socióloga, trabalha na área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Ela é autora do livro Quem são os terroristas no Brasil? Olá, Verônica, bom dia. Olá, bom dia, muito obrigada por nos receber. Bom, Verônica, a Conecta solicitou à Polícia Federal algumas informações, sobre esse assunto, e essas informações obtidas dão conta que em 20 anos, entre 2000 e 2020, foram instaurados 186 inquéritos com fundamento na Lei de Segurança Nacional. Houve aí um significativo aumento, no ritmo de instauração de inquéritos a partir de 2018, principalmente nos últimos 2 anos. A média de novos inquéritos era de 9,3% ao ano. Esse número duplicou em 2018, quase triplicou em 2019 e mais do que quadruplicou em 2020. Como é que você vê essa explosão no número de inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional, justamente após o golpe contra a presidenta Dilma e também neste período de governo Bolsonaro? Sim, exatamente. O levantamento que nós fizemos, que a organização Conectas fez e que nós estamos utilizando, nos mostra, pelos dados do próprio Estado, que em 2016, por exemplo, foram entrados 7 inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional. Nesse ano passado, de 2020, foram 46, ou seja, mais de 7 vezes mais do que em 2016, inquéritos baseados na Lei de Segurança Nacional. O que a gente vê nos últimos 2 anos, inclusive com a anuência do ministro da Justiça, são vários inquéritos contra, na verdade, a liberdade de opinião. Então, por exemplo, tem casos famosos como o do youtuber Felipe Neto, que criticou o Bolsonaro, o presidente, chamando ele de genocida e foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Tiveram manifestantes que usaram uma faixa, também criticando a figura do presidente, também foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Empresários que usaram um outdoor, com críticas ao governo, também foram enquadrados na lei. E é importante a gente saber que, inclusive, segundo todo o acúmulo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do direito internacional, um presidente, uma figura pública, representante, tem mais chances de ser criticada pela população, criticada e não menos. E aí, justamente, esse processo, que é uma ação de um habeas corpus coletivo, entrado pela Defensoria Pública da União, ele coloca que a liberdade de expressão não pode ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional é uma lei que é muito rígida, justamente porque prevê a ameaça ao Estado de Direito, a ameaça às instituições. E a liberdade de opinião, como tem sido a prática, principalmente nos últimos 2 anos, não deve se enquadrar como algo que ameace o Estado de Direito e as instituições no Brasil. Certo. Então, nós vemos que, na verdade, se trata de um uso da lei para perseguição política. Perfeito. Bom, então, o que vocês esperam em relação a esse habeas corpus coletivo? Sim. Bom, o habeas corpus, o objetivo dele é que seja encerrados inquéritos que foram entrados com base em opinião das pessoas, os réus, certo? E isso, o pedido é justamente de encerrar com esses inquéritos e também impedir novos inquéritos que sejam entrados com base na opinião, na liberdade de expressão da população. Inclusive, nós sabemos, e é algo que é importante ressaltar, que a liberdade de opinião, a crítica, é algo que, na verdade, favorece a democracia. A democracia, ela ganha com críticas aos governos, as gestões públicas, certo? E não o contrário, O uso e a censura com base na Lei de Segurança Nacional, na verdade, é um enfraquecimento do Estado democrático.
Essa é a nossa visão e o pedido é esse, certo? Para que não seja usado. Inclusive, tem um outro elemento também que eu gostaria de ressaltar, 2 elementos. Um que é, os crimes de segurança do Estado também prevêem, além do fato concreto, um caráter subjetivo, ou seja, quem faz o crime, né, tem que ter a intenção de agredir as instituições e o Estado democrático. Então isso é um elemento forte, né, da ação, porque a intenção, né, dessas pessoas que estão em protesto, que estão criticando o presidente, nitidamente não é acabar com as instituições brasileiras ou o Estado democrático de direito. Isso é muito pontuado na ação pela própria Defensoria Pública da União, e também que muitos inquéritos foram colocados na Justiça Estadual, nos Ministérios Públicos Estaduais. E a Lei de Segurança Nacional é uma lei que deveria ficar sobre arcabouço justamente pela sua gravidade, pelo seu caráter altamente punitivo no âmbito da Justiça Federal. Então isso é outro problema desses inquéritos que aconteceram aí nos últimos 2 anos, que é um uso indevido da lei, tanto no sentido de quem está sendo enquadrado nela, quanto no sentido da sua aplicação nas justiças estaduais. Muito bem. Agora, inclusive, a gente está aqui com o artigo do Camilo Vanucci, ele que publicou hoje aqui, né, opinião no UOL, o dia em que a Lei de Segurança Nacional foi condenada, e ele faz uma observação que eu queria que você comentasse, né, que a Lei de Segurança Nacional, como é frequentemente referida, tem seu lado geni. Vez ou outra, os mesmos que se lambuzaram a noite inteira até ficarem saciados são os primeiros a tirar pedras e a taxar a lei de maldita. Esperneiam quando ela é usada para enquadrar Daniel Silveira e regozijam-se quando o alvo é Felipe Neto, como você mesma falou, não é isso? Enfim, essa lei, seja como for, sobram indícios de que essa lei não envelheceu bem. Neste caso, não há toxina butolínica e tonalizante acaju que dê jeito. Bom, enfim, vai para os 2 lados, né? Isso que eu queria que você comentasse um pouco também, Verônica. Sim. Pois é, justamente, nós temos discutido muito esse tema, também por conta de que a lei foi usada, né? Em alguns casos, a maioria do seu uso, e é importante registrar isso, são por críticas, né, à opinião pública de manifestantes, de artistas, de intelectuais, até de advogados, né, que se posicionaram criticamente à figura do presidente, né? E então isso é principalmente assim o eixo da ação. Mas aconteceram 2 episódios mais famosos, né, em que a lei ela foi aplicada a casos do que a gente considera um ativismo fascistizante no Brasil. Então ela foi aplicada para manifestantes que acamparam em Brasília pedindo um novo AI-5, intervenção militar. E também no caso do Daniel Silveira, né, quando ele deu declarações que foram interpretadas como ameaças a figuras do STF, que seriam críticas, né, aos ministros do STF. Para nós, né, o uso da lei, mesmo quando por ativismo de caráter, né, da extrema-direita, de lideranças que se vinculam, né, a uma lógica fascista mesmo, né, de divisão de mundo, mesmo assim a lei não deveria ser aplicada, né? Existem outras regulações, existem outras normas que resguardam, né, o direito, que resguardam, inclusive, né, as pessoas de não serem caluniadas, de não serem ameaçadas. E a Lei de Segurança Nacional é uma lei que ela, bom, de um lado, ela é uma lei problemática em si, né, e isso é algo que a gente vem debatendo também, né? Nós somos a favor, na verdade, da revogação da lei. E de outro, se aplicada, ela não deve ser aplicada nos casos de liberdade de opinião, porque isso, de fato, abre margem para uma censura que pode significar um retrocesso democrático muito grave no país. Então, mesmo nesses casos, né, nos casos em que ela foi aplicada, por exemplo, a esses manifestantes que pediam intervenção militar, mesmo assim isso é um problema, porque a lei ela não deveria ser aplicada para os casos de liberdade de opinião, liberdade de expressão e liberdade de organização política. Muito bem, Verônica, o nosso tempo terminou. Eu vou te convidar para, numa outra oportunidade, a gente aprofundar essa questão, já que na Câmara dos Deputados está em discussão uma legislação que substitua a Lei de Segurança Nacional. A ideia é que o país tenha aí uma lei de defesa nacional adequada ao regime democrático. Existem parlamentares envolvidos nessa questão e até eu estou pensando num debate. Tudo bem? Posso contar contigo? Claro, pode contar com a gente. Nós estamos aí sempre disponíveis e agradecemos muito a oportunidade. Tá bom, Verônica, muito obrigada. Um grande abraço para você.
Abraço, bom dia a todos. Bom dia. Falamos aqui com a Verônica Freitas, socióloga, ela que trabalha na área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.